Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre os conceitos, voltados para medidas e conversões de medidas. Eu resgato alguma coisa de algarismo significativo, arredondamentos, precisão e exatidão e vou para as conversões de medidas. Então, qual é o objetivo dessa aula? Compreender os conceitos aplicados de algarismos significativos, regras de arredondamento, precisão e exatidão, resultados de medição e medidas de conversão. Lembrando que vão ter alguns exercícios ao longo dessa aula e eu vou deixar no portal Liga um material para vocês resolverem, para já começar a computar como nota individual, que tem como base a teoria apresentada aqui e alguns exercícios. Lembrando que se tiver dúvida, pode mandar e-mail, tira a foto do que está resolvendo, para ver se está correto ou não, a gente vai conversando por e-mail, tá? E também nessa aula, no outro item lá, no portal Liga, já tem a itemização do artigo, para vocês já irem familiarizando com o artigo, como que ele vai ser montado, Lógico que vocês não vão ter todas as informações, porque o artigo vai ser construído ao longo do semestre. Então, mas tem entregas parciais. Mas se você já entender e já ir pesquisando alguma coisa para já começar a construí-la, a equipe já ir entendendo o que tem que fazer. Tá? Então vamos lá. Algarismos significativos. Algarismos significativos são todos algarismos que indicam o valor. Então, por exemplo, 2,77 possui 3 algarismos significativos, 2, 7 e 7. Já 5,7600 possui 5 algarismos significativos, porque 5,7600 está indicando que a medida é 5,7600 precisa, com 4 casas, Já o 0,045 possui apenas 2 algarismos significativos, porque sempre o zero à esquerda não é um algarismo significativo, tá? Então, regra 1 da norma BNT 5891. O último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pôr esse valor com apenas uma casa decimal, mas eu estou mostrando aqui 4. Então, 5,3. Como após o 3 é outro 3 que é inferior a 5, fica simplesmente 5,3. Regra 2. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado, eu quero aqui também com uma casa decimal só, pode ser 2, 3, mas aqui eu estou exemplificando com uma única. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou sendo 5 e for seguido de no mínimo um algarismo diferente de 0, no caso de baixo aqui, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado em uma unidade. Então, por exemplo, 34,666. Então eu quero pôr um algarismo só. Como depois do 6 é outro 6, poderia ser um 7, 8 e por aí vai. 34,7. 4,8505. Então 4,85. Se for só 8,5 eu ficaria na dúvida, mas como aqui está mostrando que é maior que 5, então 4,9, tá? Se fosse 4,85000, poderia considerar com 4,8. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5, seguido de zeros, o último algarismo a ser conservado poderá ou não ser modificado. Será mantido sem modificação se for par. Por exemplo, aqui 4,8500, como é par, 4,8. Será crescido de uma unidade se for ímpar. 4,5500. Como aqui é 5, então 4,6. Então 4,85. Como aqui o 8 é par, 4,8. 4,55, como aqui o primeiro 5 é ímpar, 4,6.
Tá? Dessa forma que arredonda quando ficar, né, ficar entre 5, né? Ok. Agora aqui eu vou comentar um pouco sobre erros e incertezas, né? Isso aqui é muito voltado para medições. Então tem alguns exemplos aqui, né, de precisão e exatidão. O que eu preciso conhecer é o seguinte: a diferença entre precisão e exatidão. A exatidão fornece informações sobre o quão próximo ao valor medido está, né? Vendo as figurinhas aí, está em relação ao valor verdadeiro. Enquanto que a precisão indica a qualidade da medição, sem garantir que a medição esteja correta. Então, um fornece a exatidão fornece informações sobre o quão próximo o valor medido está do valor verdadeiro. Tá? Isso é para exatidão. E a precisão indica a qualidade da medição, sem garantir que a medição esteja correta. Então, esses conceitos também são diretamente relacionados aos erros de medição sistemáticos e aleatórios, respectivamente, né? Sistemático para exatidão, aleatório para precisão. Então, por exemplo, aqui, ele foi exato e preciso. Por que ele foi exato? Né? Aqui o que está medido foi próximo ao verdadeiro, tá? E eles estão próximos entre si. Agora aqui ele foi exato, mas impreciso. Exato porque está próximo ao valor verdadeiro, mas estão distantes entre si, né? Se for verificar isso para relação de precisão, né? É que precisão indica a qualidade da medição. Agora aqui ele foi preciso, porque os valores estão próximos entre si, mas não foi exato, ele foi inexato, que está longe do valor medido, né? E o último, tanto ele é inexato quanto impreciso, valores distantes entre si e longe do valor verdadeiro. Resultado da medição é a faixa de valores dentro do qual deve ser situar o valor verdadeiro do mensurado. Então, o que eu tenho aqui é resultado da medição é igual ao resultado base mais ou menos a incerteza da medição. Tá? É a unidade que eu estou usando. Resultado base é a estimativa do valor do mensurado que, acredita-se, mais se aproxima do valor verdadeiro. E incerteza da medição é o tamanho da faixa simétrica e centrada em torno do resultado base, para mais ou para menos, né? Que delimita a faixa onde se situam as dúvidas associadas à medição. Então, como que fica isso aqui? Então, tem aqui resultado base, tá? Que vai estar mais próximo do valor verdadeiro, por exemplo. E eu tenho a incerteza, né, de medição negativa e positiva. Eles têm o mesmo valor em módulo, né? Mas um é negativo e o outro é positivo. Então, um exemplo de aplicação das regras de grafia do resultado de medição. Grafia incorreta. Ela tem 8,6124, mais ou menos 0,01922. Qual que é a primeira regra que eu preciso atentar aqui? A incerteza da medição ela é sempre apresentada com dois algarismos significativos. Tá? Não importa quantas casas decimais resultem, tem apenas dois algarismos significativos. Tá? E já também o resultado base deve ser arredondado para conter os mesmos números de casas decimais da incerteza. Então, por exemplo, aqui, ó, grafia correta com um algarismo significativo na incerteza da medição. 8,61, que tem 3 algarismos significativos, mais ou menos 0,02. Um algarismo significativo. Mas aqui eu tenho duas casas decimais e duas casas decimais. Grafia com 2 algarismos significativos. 8,612, mais ou menos 0,019. 2 algarismos significativos, mais 3 casas decimais. Aqui o valor base, né, resultado base com 3 casas decimais. Tá? Essa é a segunda, outra regra aí. É importante também sempre colocar o resultado base e a incerteza entre parênteses, tá? Para manter a clareza desse resultado aí, tá? É uma simbologia, né? Frequentemente os resultados das medições são determinados por meio de cálculos matemáticos. Portanto, durante os cálculos intermediários, é uma boa prática utilizar vários algarismos significativos. Deixar para arredondar só no final.
Assim, quando possível, os arredondamentos devem ser deixados apenas para o final, no momento de escrever o resultado da medição. Caso seja necessário efetuar arredondamentos, nos cálculos intermediários devem ser conservados pelo menos 2 significativos a mais que aqueles que aparecerão no resultado final. Então, você quer resolver, quer arredondar alguma coisa, então deixar dois algarismos a mais aquele que você quer no resultado final. Vamos agora para medidas e conversões. Na mecânica é comum usar o milímetro, sistema métrico, e a polegada do sistema inglês. O sistema inglês tem como padrão a jarda, apareceu um D aqui. Um pé, 12 polegadas, uma jarda, 3 pés, e uma milha terrestre, 1760 jardas. Né? Por que a gente está vendo essa questão do sistema inglês? Que muitas empresas ainda usam, são empresas estrangeiras, muitas são filiais aqui e multinacionais, que ainda utilizam o sistema inglês nos seus produtos. Então é bom saber essa conversão, né? Leitura da medida em polegada fracionária. A polegada divide-se em frações ordinárias de denominadores iguais, de 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128, são tudo múltiplos de 2 aqui, né? Tem, por exemplo, meia polegada e 1,64 avos de polegada. Então, 1,64 avos de polegada também é uma leitura dessa medida. Os numeradores das frações devem ser números ímpares. Tem-se meio, tá? O numerador 1, 3, 5, 15. Que geralmente aqui a gente não consegue simplificar de uma forma direta. Meio, 3 quartos de polegada, 5 oitavos de polegada, 15 6 de polegada. Quando o numerador for par, deve-se proceder à simplificação. Quando é ímpar, é o resultado aqui. Quando for par, eu preciso simplificar. Então, 6 sobre 8 polegadas. Então, dividindo por 2, 3 quartos de polegada. 8 sobre 64 avos de polegada. Dividindo por 8, 1 oitavo de polegada. A divisão da polegada em submúltiplos de meia polegada, 1 quarto de polegada, 1 sobre 128 avos de polegada, em vez de facilitar, complica o cálculo na indústria. Portanto, criou-se a divisão decimal da polegada. Na prática, a polegada subdivide-se em milésimo e décimo de milésimo. Como que é isso? 1.0,03. Lembrando que no sistema inglês, ao invés de vírgula, é ponto para separar os decimais. 1 polegada e 3 milésimos. 1.1247. 1 polegada e 1247 décimos de milésimo. Tem 4 casos aqui. E ponto 725, 725 milésimos de polegada. Quando for zero, não precisa pôr zero, já põe ponto direto, ponto 725. Nas medições em que se requer maior exatidão, utiliza a divisão de milésimo de polegadas, também chamada de micropolegada. Em inglês, microinch, é representado por mi-inch. 0,000001 polegada. O microinch. Sempre que uma medida estiver em uma unidade diferente da dos equipamentos utilizados, deve-se convertê-la. Para converter polegada fracionária em milímetro, deve-se multiplicar o valor em polegada fracionária por 25,4. Aqui 25,4 milímetros é uma polegada, Então, 1 polegada, 25,4 milímetros. Então, 2 polegadas, 2 vezes 25,4, 50,8 milímetros. 3 oitavos de polegada, multiplica só em cima, tá? 3 vezes 25,4 dividido por 8. 76,2 por 8, 9,525 milímetros. A conversão de milímetro em polegada fracionária é feita dividindo-se o valor em milímetro por 25,4 e multiplicando-o por 128. O resultado deve ser escrito como numerador de uma fração cujo denominador é 128. Caso o numerador não dê um número inteiro, deve-se arredondá-lo para o número inteiro mais próximo.
Então, voltando, a conversão de milímetro em polegada fracionária é feita dividindo-se o valor milímetro por 25,4. Então, vou pegar 19,8, é o exemplo. Eu vou dividir por 25,4 milímetros. Tá? E esse valor eu vou multiplicar por 128, que foi falado ali. Tá? Então, lá, ó. O resultado deve ser escrito como numerador de uma fração cujo denominador é 128. Então, esse resultado tem como denominador 128. A parte de cima resolvendo vai dar 99,77 sobre 128. Ok? Então, mas esse valor comentado ali, ó. Caso o numerador não dê um número inteiro, deve-se arredondá-lo para um número inteiro mais próximo. Então, vou arredondar isso aqui para 100. Então, é 100 dividido por 128. Eu posso, de certa forma, simplificar. Como que eu simplificaria? Por exemplo, se eu dividir por 2, né, ficaria... Isso aqui dá em polegada, perdão. Se eu dividir por 2, ficaria em 50 polegada por 128, dá 64 polegadas. Como ainda são pares, eu posso dividir por 2 novamente. 50 por 2 dá 25 polegadas. E 64 vai dar aí 32. Então, 25 sobre 32 avos de polegada é essa conversão de 19,8 para polegada fracionária. Tá? Vai ter alguns exercícios para fazer desse tipo também. Caso tiver uma dúvida, tire uma foto e me mande, que eu vou auxiliando vocês. Agora, polegada milesimal em polegada fracionária. Basta multiplicar e dividir a medida expressa em milímetro por uma das divisões da polegada. Então, converter, por exemplo, 0,750 polegada em polegada fracionária. Então, 0,750 vezes 8 por 8. Então, eu tenho 6 oitavos de polegada. Simplificando, como em cima é par, 3 quartos de polegada. Então, esse é um também. Aqui 8 é uma das divisões da polegada, né? Agora a polegada fracionária em polegada milesimal. Divide o numerador, né, da fração pelo seu denominador. Então aqui, na verdade não é 5, é 3, tá? Tá errado aqui. Então aqui é 3. 3 por 8, 3 por 8. 0,375 polegadas. Então de polegada fracionária para polegada milesimal. Bem simples. 5 dividido por 16. Então 5 por 16 dá 3,125 polegadas. Para converter polegada milesimal em milímetro, basta multiplicar o valor por 25,4. Exemplo. Converter 375 polegadas em milímetro é 0,375 polegadas vezes 25,4. A gente tem aí 9,525 milímetros, tá? Para converter milímetro em polegada milesimal, basta multiplicar o valor por 25,4. Então, se é 5,08 milímetros, eu pego 5,8 divido por 25,4, me dá 0,200, né? Eu tenho 3 algarismos negativos, então 0,200 polegadas. 18 dividido por 25,4, 1,786 arredondamentos, 0,709 polegadas. Então isso aqui eu tinha que passar para vocês. Tem vários exercícios semelhantes a esses que tem aqui, vai estar lá no portal Liga. Como eu já comentei, qualquer dúvida, tire uma foto, me envie, me peça explicação lá que eu ajudo vocês via e-mail também. A gente não iniciou ainda, vamos deixar para a próxima aula para entrar mais a fundo no artigo, apesar que já tem a itemização do artigo, como eu comentei no outro vídeo desse pacote de aula. E a gente vai comentando mais a respeito. E qualquer dúvida, como eu já comentei, por favor, mande e-mail lá. Obrigado.